Hoje é o Dia dos Pescadores, registrou aqui o senador Paulo, e eu também quero fazer esse registro e dizer que nós já vivemos várias questões e agora vivemos outras que envolveu portarias do Ministério da Pesca, não vou dizer que equivocadamente, mas com certeza sem maior acuidade ao baixar portarias proibindo a pesca de várias qualidades, espécies de peixes, o que mexeu com a economia do meu estado, acredito que tenha mexido com outras economias também. Então, homenagem aos pescadores, lutadores permanentes com as tempestades em alto mar, com as intempéries do tempo para trazer para sua casa, para o nosso país, principalmente no estado do Espírito Santo, o peixe à mesa dos brasileiros. Eu, sinceramente, ouvi atento aqui o senador Paulo Paim, ouvi o senador Paulo. Eu quero dizer, presidente Armando, que esse momento é tão difícil que algumas palavras que vêm ao encontro do nosso pensamento de encontrar um território comum em que as nossas lutas, em vez de estarem totalmente opostas, o que é justo, o que é fácil de entender, somos partidos que estavam unidos no governo, nos desmanchamos nessa luta, cada um com sua posição, construímos um outro momento no país com um governo interino, mas eu não posso deixar de reconhecer aqui que quando falamos da dificuldade do país, nós estamos esquecendo de falar o que serve, para que serve ou deveria servir continuamente o Congresso Nacional. Momento difícil, delicado, acredito que é o único até da nossa democracia, tantos problemas projetados ao mesmo tempo em cima desta nação e do povo brasileiro. É um momento em que a população, a sociedade, está inteiramente perplexa. Mas é mais perplexo ainda que nós, dentro desta casa, em campos opostos, por proposta esta ou aquela, para um texto de uma reforma trabalhista, nós não tenhamos capacidade de enxergar o todo que está posto diante dos nossos olhos, que essa crise tem alcançado todos os dias. Evidentemente, há pouco tempo evidenciávamos que a presidente tinha que sair pela crise econômica gerada. E aí veio a crise política, que abalava a economia, e veio a economia que abala a política a nível nacional. A sociedade não tem mais o que dizer, porque ferida como está, machucada, desrespeitada, essa pátria vilipendiada, todas essas acusações, todos esses escândalos, é a mais profunda crise política que eu já presenciei. E não vou dizer só ao longo dos outros mandatos, eu vou me reportar à minha adolescência, à minha vida social, à minha vida de cidadã, à minha vida de mãe, à minha vida de militante, tudo mexeu com a estrutura de uma política que eu pretendia fosse a grande responsável para construir saídas para momentos como esse. É muito comum a gente dizer, olha, uma reforma trabalhista, mas se alguém está propondo que ela precisa ser mudada, então por que ela não é mudada? Me parece que a única sintonia que se vê nesse Brasil é a crítica contundente lado a lado. O que critica que vocês não, os senhores da oposição não querem fazer a reforma, portanto estão trabalhando contra o Brasil. Os que querem fazer a reforma, que dizem, os que não querem fazer a reforma, dizem, olha, esse partido, esse governo vai acabar com o Brasil. Olha só, acaba com o Brasil mais não saber refletir sobre ele e tomar as iniciativas que deveriam ser devidas a esse país. A classe política tem o dever de pensar conjuntamente. Não fazer da divergência o nosso ponto de divórcio, aonde só o povo sofre as consequências, mas fazer das nossas divergências o ponto enriquecedor da construção de alguma coisa que ajude o país a sair dessa crise. Eu digo, não falo mais crise moral, ética, todo mundo está vendo, o quadro é esse que está posto aí. Eu falo pela instabilidade política toda, que não nos ajuda a enfrentar a crise econômica.
não nos permite enfrentar a crise econômica. Se cada um ceder de algum lugar, um ponto, e eu falo aqui com muita tranquilidade perto do senador Paim, porque nós temos anos de convivência. Mas eu digo que há um momento crucial nesse país, é esse de agora. Não pense que no discurso ouvi alguém dizendo, olha, o PMDB está ressuscitando o PT, ouvi o PT dizendo assim, nós acabamos com o PMDB. O que está acabando é o país, é a nação brasileira. O que é que nós estamos apresentando? A proposta, eu respeito todas, é no debate democrático, é isso mesmo. A síntese da nação brasileira está aqui. Se a gente diz que esse Congresso não presta, então digo assim, votem nos que prestam. Porque ninguém veio aqui nomeado. E é preciso que a gente tenha capacidade de intervir nesse processo com atitudes mais firmes, mais detemidas e a favor do país. Eu não consigo pensar que exista outra solução que não seja construída por esta casa. Que diálogo, que debate, qual é o cenário que essa casa tem para debater a economia profundamente, mostrar que não há saída se não for pela via democrática. Ganhe quem ganhar, perca quem perder, contornar, estancar, não ajeitar. Fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. Eu não encontro nenhum companheiro de qualquer partido que seja, que não esteja nesse corredor combalido, abatido, perplexo, indignado e cheio de dúvidas. Pensam que, assim, vamos nos organizar para tirar o presidente da República. Sim, tira. E depois? E depois? Eu não quero dizer que o único que pode fazer a reforma do Brasil é o presidente Temer. Não estou dizendo isso. Mas chegam a pensar que é assim, porque a instabilidade política desse país é muito grande. E ela é causadora também do agravamento da instabilidade econômica. Não dá para desconhecer esse fato. No momento, se alguém pensa que pode tirar proveito para uma eleição de 2018, com o debate, eu vi com muita atenção e com muito carinho o discurso do senador Paulo. Tinha reflexões, não só do desassossego, mas da inquietação que lhe cabe nesse momento para discutir um projeto de nação. E aonde estão aqueles que querem discutir um projeto de nação? Por que essa casa não se reúne, as duas casas, e vamos construir um projeto que esteja dentro das nossas lides, no projeto congressual, alguma coisa que acrescente a essa nação ferida, humilhada, maltratada, como está. Então, eu pensei lá atrás, senador, e Vossa Excelência participou de reunião, acho que o senador também, quando nós ainda tínhamos o governo Dilma, pensava, não é possível o país se unir, já que fomos nós que construímos esta eleição, nos organizarmos numa coalizão nacional, apresentarmos uma proposta de recuperação do país, em que todos estivessem se esforçando para isso. Retomada de investimentos só é possível com decisões para a retomada do investimento. O Brasil precisa confiar. Confiar em quê? Qual proposta? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo? A nossa pauta é frívola. A nossa pauta é frívola. Quando encerra a sessão, e olha que eu não sou faltante de quase nada, eu vivo essa angústia, essa incerteza, que todos vivem. Mas quando a sessão acaba e nós não adentramos dentro dos assuntos que importam ao país, eu sinto um vazio, um vazio dentro de mim. Aí eu vou para o ministério, vou para uma reunião, mas parece que aquilo que era importante ser feito não foi feito, não será feito. Então, eu aqui não estou à procura de respostas nessa tribuna, nem de esclarecimento. Não estou procurando definir um rumo, mas estou dizendo que nós podemos fazer isso conjuntamente. Com as contradições todas que tivermos, quem está a favor da reforma entende que o tempo, o trabalho intermitente, a precariedade, isso, aquilo, vamos discutir, vamos apresentar. O ponto que nós chegamos é um ponto que incomoda. Você tem uma proposta de uma reforma trabalhista
quer propor emendas, alteração de texto, e não pode fazer. Porque eu disse tantas vezes aqui, por isso eu tenho que ser coerente com o que falei, que quem não tem pressa nesse país é a classe política. O povo tem pressa. E o país está mostrando que a falta de pressa levou ao comprometimento da nossa economia. Sabe? A falta de clarividência das nossas posições, a capacidade de nós argamassarmos uma gestão eficiente para a saída desta economia, da crise econômica, não nos afasta da nossa responsabilidade política. Nos afasta. Qual é o momento, senador Armando, presidente dessa sessão, em que nós falamos assim, senador Cristóvão, que eu tenho o maior apreço, admiração, quando foi ministro, eu tive a oportunidade de participar da sua gestão à frente da educação, que é uma das bandeiras mais importantes desse país. Qual é o momento que nós nos olhamos e falamos assim, precisamos ter uma sessão para debater o Brasil, para debater o governo. Não quero debater se tema fica, o tema sai. O país é feito de brasileiros, com estrela, sem estrela, com a bandeira do PMDB, sem a bandeira do PMDB, com a bandeira do PP. Não são as siglas que estão comandando a emoção do povo brasileiro. A emoção do povo brasileiro está presa a essa estagnação que nós estamos vivendo do debate político nacional. É sempre uma pauta assim, a senhora é a favor da reforma ou contra a reforma? A senhora acha isso ou acha aquilo? Eu acho tudo que tenho que achar, mas eu preciso agir. Nós temos que encontrar um campo de ação a favor desse país. E não é com essa nossa perplexidade, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver amanhã. Olha, se chegar lá a denúncia, lá dentro da Câmara, vai ter uma sessão, depois nós vamos ver, olha, o Janot fatiou o processo em 3 partes. Então, agora o país acabou. Ou não, o país vai durar mais porque ele fatiou em 3 partes. O que permanece incólume nessa discussão que eu não sei? Nada. Parece que o povo brasileiro não está vendo. Está enxergando tudo. Enxerga a inércia, a omissão, o descuido, o deboche. E também enxerga que o país quer nos colocar quem é a favor do Temer ou quem é contra o Temer. Quem é a favor da reforma ou contra a reforma. Tem coisas maiores nessa pátria que não consegue pôr de pé um projeto de saúde para atender nem mulher, nem criança, nem índio, nada, nem idoso, e que sofre as duras penas, e eu ressalto aqui a administração até do ministro da Saúde, que trabalha dia e noite, tenta construir a saída, vive com o pires na mão, nós já estamos ajudando, mas o país é um todo. É um todo. Não sei se pensam, eu já ouvi também, nesse momento de incerteza e dúvida, eu ouvi também dizer, olha, a luta será assim entre o PMDB e o PT. Esse arco de construção, que é fatídico, na minha opinião, que não acrescenta nada a esse cenário nacional, que nos traz, em nenhum momento, não nos traz para um debate construtivo sobre essa pátria, esse arco é fascínio, né, para o meu entendimento. Como é que pode pensar, como é que nós podemos deixar acabar sessões dia após dia, sem aprofundar e discutir as angústias, incertezas e a falta de decisões que nós precisamos ter. Ouvi algumas pessoas criticarem aqui essa questão, olha, quem estiver contra o governo, tira os cargos, põe os cargos, é isso que restou? É essa que é a manchete da primeira página dos principais jornais. Líder diz que vai desfavorecer ou vai prejudicar alguém que esteja votando contra. O pensamento nacional não está funcionando. E deveria nascer nesta casa. Estamos aqui presidida pelo ex-presidente da CNI. Estamos sendo ouvidos aqui pelo ex-ministro da Educação. Há pouco estava ali o Paulo Paim, que é um militante da política brasileira, onde quer que ele seja, com que pensamento tiver, com que proposta tiver, legítimo, verdadeiro, lutador, real. E tenho certeza, porque muitas vezes conversei com ele, das preocupações que fala aqui também fazem parte da dele. Embora ele possa querer trucidar o texto da reforma trabalhista, mas ele faz com a responsabilidade de quem pensa nesse país. Então, sem rumo,
crises, após crise, onde nós estivermos, senador. Mais nessa sessão, que tem aqui 3 senadores, eu vou contar que tem 4, porque o senador Paim, que está ausente, acabei de falar, ele acaba de entrar novamente. Nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos pensar em conjunto. Derrubar as paredes partidárias, não em relação ao voto. O voto está na rua. Daqui a pouco vamos lá discutir nossas propostas. Em relação ao Brasil, derrubarmos as paredes, senador Paim, para pensar esse país como um todo, com a participação. Assim, colocam a sociedade arregimentando a sua insatisfação para se opor em determinado momento, nesse momento, reforma trabalhista. E depois? Qual o capítulo que nós vamos escrever? Uma nova manifestação legítima, verdadeira, importante. Mas é assim que nós vamos construir, falar da política nacional, discutir, por exemplo, que já tem tantas coisas sendo discutidas. Não, se o presidente cai, eleição direta, cada um pensando como é que vai funcionar o seu biombo político. Porque é um biombo cujas intenções, ao discutir textos, também estão claras. É só puxar o biombo que você vai enxergar. Eleições, daqui a pouco. Vamos eleger o Lula, vamos eleger o Bolsonaro, vamos eleger a Marina, vamos eleger. Enquanto isso, o Brasil padece. Nós não somos do tamanho que nós queremos mostrar. Não é a minha proposta. Eu via lá no meu estado, muitas vezes, assim, jornal dizendo assim, fulano teve tantos projetos apresentados. Não importava se o projeto fosse debatido, se era bom, se era ruim, o importante era o número de projetos. Então, nós chegamos nesse formato da política nacional que estamos nos contentando com a participação da tribuna quando dá. Aliás, quando o Paim deixa, né? Porque ele é o meu aliado, mas é o maior orador dessa casa. Então, eu tenho questionamentos a fazer. Mas, não, você pensa como deveriam pensar muitos. Pensa, você cria um ambiente político para colocar suas posições, mas eu gostaria, eu não sou uma mulher, uma pessoa de dizer, olha, estou triste, estou decepcionada, eu tenho angústia do momento que exige de mim mais do que eu estou podendo construir agora. Porque está faltando parceiros. Eu tenho certeza que a cabeça do senador Armando, do Cristóvão, a sua, a do Paulo e de outras tantas, estão preocupados com o que é que nós estamos fazendo com essa representatividade. Não é uma representação. E nem temos que fazer do mandato um artefato para que a gente possa amanhã se enfrentar. Nós teremos momentos dos nossos enfrentamentos políticos, mas o país não está vendo esse Congresso enfrentar a crise que ele vive, nem na economia, nem na política. Nós estamos fazendo de conta essa apreensão. Eu não quero discutir em que momento nós vamos escolher o ocupante, se esse vai até 18, tem um papel que cabe à justiça, tem um papel que cabe à política, tem um papel que cabe ao setor produtivo, tem um papel que cabe aos trabalhadores. Todos nós devemos estar atentos a isso que está acontecendo no Brasil. O que a população pode acreditar? O que a população pode acreditar? Acreditar que a cada momento que nós nos confrontamos, do lado de lá, a favor da reforma, do lado de cá, contra ou vice-versa, nós estamos ajudando o país a prosseguir para onde? Nós estamos ajudando que ele enfrente um abismo da indecisão e, ao invés de termos líderes à frente dessa batalha, teremos os rebutalhos da política nacional. Haja visto, se nós, mudamente, refletirmos sobre as propostas que estão postas aí, nós, sozinhos em casa, haveremos de ter a perplexidade da coisa inusitada, mal feita contra o povo brasileiro, as escolhas que estão postas diante dele. E todo mundo está satisfeito. Sabe, cumprimos o dever, eu fui lá, frequentei a sessão da segunda a sexta, eu no meu estado sou conhecido como quem vem fica 15 dias direto, porque no sábado e domingo também quero trabalhar, e isso tem resultado em boas coisas no meu estado. Ou é a quadra, ou a escola, ou o hospital, sobretudo as escolas, sobretudo os hospitais. Mas eu quero dizer que é tempo de assumirmos o comando
da questão política colocada diante dos nossos olhos, com a angústia que o brasileiro nos mostra, com a perplexidade, com essa falta de saída que nós estamos colocando para a nação brasileira. Sabe, o calendário das nossas votações, das nossas matérias, elas estão bem aquém daquilo que o país precisa. O nosso pensamento, o nosso compromisso com a vida nacional está bem aquém ao que o país está expondo diante das chagas, feridas que nós estamos vendo no olhar do brasileiro, que ainda param de dentro da gente. Eu gosto do seu trabalho, mas tem certeza que ele não pode acrescentar, gostamos do que o Congresso está fazendo para ajudar o Brasil. Me desculpem, usar o tempo não é um desabafo, é uma proposta. Precisamos encontrar que nós possamos aí dizer ao Brasil que nós estamos pensando que através dessa casa, que é um dos pilares da democracia, nós possamos sair dela com o papel importante, intransferível do Congresso Nacional, do qual eu honradamente faço parte. É o que eu queria dizer, agradecer, presidente. Desculpa. Meu querido amigo, senador Cristóvão. Me permite, senadora. Senadora, eu vou comunicar, salvo a senhora dizer que não estou pedindo permissão, mas se a senhora disser que não, eu não faço. Eu vou tirar cópia do seu discurso e mandar para cada senador. Cada um de nós merece, precisa ouvir o que a senhora falou. Há muito tempo aqui, senador Armando, e olha que na semana passada conseguimos juntar aqui um grupo. Na semana passada conseguimos juntar aqui um grupo que conversamos, mas mesmo assim, seu discurso me tocou mais do que muitos que eu ouvi ultimamente. Eu vou pegar uma frase no finalzinho, quando a senhora diz que nossa contribuição está aquém do que o Brasil precisa. Aí eu vou fazer uma reflexão. Será que nossa contribuição está aquém da nossa competência, dos nossos compromissos, ou nós somos tão fraquinhos, tão irrelevantes, que estamos na altura do que a gente faz? Se olhamos o passado aqui de cada um, o currículo, a biografia, a impressão que eu tenho é que nós temos potencial de dar muito mais do que estamos dando. Nossa contribuição está aquém do que o Brasil precisa e está aquém do que nós temos condições de oferecer. E uma das coisas fundamentais para que nós possamos oferecer, senador Armando, é começarmos a nos preocupar com o dia seguinte, as soluções que encontrarmos para a crise desse instante. Nós não estamos pensando. Nós estamos pensando, tira ou mantém o presidente Temer. É uma preocupação que tem que ser. Mas e o dia seguinte? O que é que nós estamos pensando sobre como blindar a moeda para que, saindo ou até o presidente continuando, a gente possa blindar a estabilidade monetária que esse país precisa, porque a inflação é o pior dos impostos, é uma corrupção em que se rouba dinheiro de todo mundo e se dá ao Estado. No dia seguinte, como é que nós vamos garantir as instituições, na medida que a gente tira 2 presidentes em um ano? Na medida em que há suspeitas hoje sobre todas as instituições, na medida em que há, sim, uma promiscuidade muito grande, como é que a gente vai garantir as instituições? Como é que a gente vai recuperar a credibilidade nossa? Numa ditadura, não precisa de credibilidade, basta tanque de guerra, basta ter um DOPS, você se mantém. Mas na política democrática é a credibilidade que mantém. A credibilidade é o nosso tanque de guerra, é o nosso fuzil, e não estamos tendo. Para que manter essas instituições democráticas se nós não temos credibilidade? E como recuperar o ânimo da população, que a senhora tocou nisso? Como buscar construir coesão social e rumo? Como recuperar as finanças, que não é o mesmo que manter a estabilidade, tem mais que isso, embora se juntem. Como retomar o crescimento e o emprego? Nós precisamos ter um debate, a senhora disse, construtivo sobre a pátria. O debate construtivo não pode ser pequeno, ele tem que ser grande.
Grande passa pelo pequeno também. Não adianta querer aqui falar do grande esquecendo o dia a dia, pequeno. Mas o grande não cabe no pequeno. É o pequeno que cabe no grande. Se nós ficamos só no pequeno, traímos o que a gente tem de obrigação de fazer aqui. A senhora disse que o país não está vendo o Congresso agir pelo Brasil. E é verdade, não está vendo. E nós também não. Por isso que a senhora falou que a gente anda pelos corredores cabisbaixos, preocupados, desanimados. Hoje, eu creio que para você ser candidato aqui a uma reeleição, tem que ser ou muito cara de pau ou muito patriota para continuar nessa atividade. Ou um espírito público tão forte que você diz, apesar de tudo, eu não vou abandonar essa luta. Ou dizer, está tudo ruim, eu vou me locupletar naquilo que se consegue aqui. Temos que superar a situação. E, sobretudo, eu olho para a juventude que vê em nós hoje, eu sinto, quando eu ando por aí, uma certa desconfiança. Em alguns eu acho que não conseguem andar mais. Mas os que conseguem andar, não se iludam. As pessoas olham com desconfiança. De vez em quando, chega um, pede para fazer foto, selfie, elogia, mas eu acho que no espírito em geral hoje é uma desconfiança, um descontentamento conosco. Não há democracia se o povo tem desconfiança em relação aos seus parlamentares. Não é democrático. Pode até não ser ditadura, mas não é democrático. E o país continuará sem coesão e sem rumo, se continuar assim. O seu discurso nos faz despertar. Por isso, eu acho que todos deveriam ler, todos deveriam estar aqui ouvindo, mas cada um de nós tem atividades, outras. Não é só aqui no plenário que funciona o trabalho de um senador. Eu vou tomar essa iniciativa. Não sei quantos vão ler. Ler não tem o mesmo gosto de assistir, mas é preciso agarrar o que a senhora falou e espalhar nesse Congresso. Nós temos que despertar. Nós estamos sonâmbulos e daqui a pouco vamos estar zumbis. O sonâmbulo ainda está vivo, o zumbi já está morto. Eu temo essa passagem de sonâmbulo para zumbi. Não estou contente em ser sonâmbulo, sentir-me sonâmbulo aqui. Mas o que me assusta é que o próximo passo pode ser sermos zumbis, que não tem mais esperança de acordar. Vamos despertar. É isso que eu acho que o seu discurso nos passou. Vamos despertar. E eu quero continuar nesse debate. Vamos estar mais juntos aqui também, vamos debater mais aqui as coisas grandes, inclusive as pequenas, como eu disse, não podemos fugir, que temos 2 reformas em andamento e com muitas discordâncias, com muitas razões, os dois lados têm razão nessa discussão. Mas vamos pensar grande, porque eu creio, pode ser pretensiosidade, mas não é para mim, é para o conjunto, que além de que a nossa contribuição, como a senhora disse, está aquém do que o Brasil precisa, eu creio que a nossa contribuição está aquém do que nós podemos dar. Basta querer, de verdade, refletir um pouco. Em conjunto, não estamos fazendo isso. Talvez essa seja a maior gravidade. A gente está pensando quando está no travesseiro, quando está escrevendo, quando está sozinho, quando conversa com uma pessoa, com outra, com familiar. Mas aqui em bloco não estamos pensando. Eu não devia nem estar surpreso com o seu discurso. A gente já devia ter conversado isso há mais tempo. Mas a senhora, pelo menos, veio aqui e falou. Outros de nós chegam aqui e nem fala. E vou lhe dizer, eu hoje sinto uma certa inibição de subir na tribuna para falar. Sinto. Olha que eu falava muito aqui, ultimamente não tenho falado. Falar o quê? Ficar no pequeno parece que não está à altura do que o momento exige. Falar do grande parece que está louco, está fora de sintonia, porque o povo está pensando realmente no dia a dia, porque está descontente e porque não vê rumo para o país. Eu não vou lhe parabenizar, como aqui se costuma, eu vou lhe agradecer pelo seu discurso. Lhe agradeço muito, fico feliz de ter saído para um compromisso e ter voltado aqui e conseguir assistir o seu discurso. Muito obrigado, senadora Rose. Senador, eu não tenho, só concluindo as palavras, nunca esperei de Vossa Excelência que se alguém desse um passo nessa casa, fosse ele quem fosse, em que situação, se Vossa Excelência não estaria com seu passo junto quando se trata de país. Portanto, eu só me sinto honrado de Vossa Excelência estar aqui, me sinto honrado da gente experimentar as mesmas emoções e tenho certeza que nós, honradamente juntos, em nome desse país, viu, presidente,
ex-presidente da CI, senador brilhante. Eu sinto que nós podemos fazer esse esforço, ainda que sejamos 3, 4, 5, e que a gente possa somar. Vossa Excelência nunca me surpreendeu, que Vossa Excelência está à altura desse país. Quando eu falo ao que podemos dar, nunca vou me referir a Vossa Excelência. Vossa Excelência dá o seu melhor sempre. Eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigada.